Doutora Denise, nunca se falou tanto em narrativas e intenção política como nesses tempos mais recentes. Qual é o conceito de narrativa e também qual é o conceito de fake news, que são dois termos, que têm sido bastante colocados, e os impactos dessas narrativas e dessas fake news no momento atual do Brasil? Questão bastante interessante e oportuna, não é, Erivan? De fato, a gente vive hoje com o surgimento cada vez mais frequente, intenso, de novos termos ou termos antigos que passam a ser empregados em um outro sentido. Porque quando a gente fez o ensino fundamental e médio, a gente aprendeu que narrativa é uma das formas, uma das expressões de textos, de redações. Então, você tem o texto descritivo, o texto narrativo, só que hoje, narrativa vem sendo empregado exatamente como uma espécie de relato sobre determinados fatos a partir de um certo ponto de vista, de uma certa conveniência para demonstrar ou impor uma verdade que é conveniente para aqueles que difundem essa narrativa. Então, a narrativa ela adquiriu uma conotação meio pejorativa, depreciativa? Eu diria que sim, no mínimo problemática, porque, de fato, há uma espécie de distinção entre o que é um fato real, um relato fidedigno, na maior medida possível, fiel à realidade dos fatos, e a narrativa seria uma versão, talvez distorcida, forçadamente distorcida, para se impor uma verdade favorável a um determinado grupo, a uma determinada pessoa. E aí, cada vez mais, a gente tem as chamadas narrativas no debate político. Para ilustrar, para dar um exemplo didático, a gente pode exatamente pegar toda essa difusão que correu nas últimas semanas de que um eventual novo governo petista vai herdar um país em estado praticamente falimentar, um país destruído, destroçado, como eles gostam de dizer, uma herança maldita. Isso se revela como uma narrativa, um falseamento da realidade que é conveniente para esse grupo, quando os dados reais mostram que a gente tem um Estado brasileiro com uma economia que vem crescendo, vem se recuperando, índices de desemprego em diminuição, inflação sob controle, superávit, que é o que o Estado vai deixar em caixa, de cerca de 50 bilhões, e esses fatos não correspondem à narrativa de que um novo governo herdará uma herança maldita. Então, eu cito esse exemplo para mostrar o quanto a gente tem que ser cuidadoso e buscar exatamente fontes confiáveis para não se deixar enganar, ludibriar por essas narrativas. Um outro termo, como já falamos, é a tal fake news, que se tem colocado muito também em evidência nesses tempos mais recentes. Qual a relação entre fake news e mentira? Às vezes a separação ela é muito, eu diria, nebulosa. A linha que separa nem sempre é muito clara. É evidente que, em termos históricos, ao longo da história, sempre tivemos que conviver com mentiras, fofocas, às vezes de má fé, às vezes, sim, de boa fé. Aquela história, de um relato que vai sendo repassado para outras pessoas, e nesse repasse termina que o relato fica ali recheado de distorções, de talvez impressões pessoais, e reforça essa ideia de mentira. As fake news, elas seriam, numa tradução do termo em inglês, seriam notícias falsas. Só que aí é de se questionar o que hoje a gente encontra na chamada grande mídia.
Por exemplo, a grande mídia sempre difundiu a versão de que o atual governo, quando cedeu ao Centrão, estava cedendo espaço para um grupo político, conhecido como Centrão, geralmente envolvido em escândalos de corrupção. E o que foi que se viu agora no arranjo do ministério desse eventual novo governo petista? Todo um acordão com uma ala política liderada por um Renan Calheiros, por um Jader Barbalho, que são historicamente políticos associados Geraldo ao Alckmin, Centrão. né? Pois é. E o filho do Jader Barbalho vai assumir o ministério, o filho do Renan Calheiros também o ministério, e hoje o que a mídia diz é que, na verdade, tudo isso é em nome da governabilidade. Ou seja, o que é, de fato, verdadeiro ou falso? Os políticos do Centrão, eles assumem um governo com intenções reprováveis de usar os espaços para praticar corrupção, ou eles foram escolhidos pelo atual governo para serem bons gestores, para ajudar a governabilidade. Então, lamentavelmente, nós que acompanhamos aí sempre o noticiário, a gente pode dizer que muitos dos veículos de jornalistas da grande mídia difundem aí notícias não tão verdadeiras, por vezes até notícias falsas. Houve uma jornalista da Folha de São Paulo, um grande jornal, que às vésperas da eleição de 4 anos atrás, difundiu uma notícia que rendeu uma grande reportagem, informando que havia compra de para replicar notícias pelo WhatsApp do partido do PSL, do então candidato Bolsonaro, há 4 anos atrás, e que havia empresários que financiavam esse, a gente chama de impulsionamento de mensagens favoráveis ao candidato. Foi feita uma apuração e descobriu que isso nunca existiu, que essa reportagem foi fantasiosa, inclusive envolvendo um grande empresário. Esse empresário processou essa jornalista e teve direito à indenização, ou seja, a justiça reconheceu que essa jornalista falseou a realidade, difundiu fake news de que esse grande empresário patrocinava impulsionamento nas redes sociais a favor de um candidato. Então, um grande jornal, uma jornalista conhecida nacionalmente, responsável por difusão de fake news, e isso atestado pela justiça, inclusive com uma condenação dessa jornalista. Repercutiu bastante também, há um tempo atrás, nas redes sociais, uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, quando em uma palestra lá na Inglaterra, ele dizia para a plateia que havia uma mobilização no Brasil, parlamentares, à época, estavam buscando implementar o chamado voto auditável, com a acoplagem nas urnas eletrônicas de uma espécie de urna transparente, onde o voto seria impresso e seria depositado numa urna acoplada, exatamente para, em caso de contestação, ser possível a verificação posterior. O ministro trabalhou, esteve, inclusive, no Congresso, articulando a mudança de nomes das comissões para que não fosse aprovado esse projeto, e nessa fala, lá na Inglaterra, ele disse que havia um projeto de alteração para que as pessoas voltassem, retornassem no Brasil o voto no papel. E uma ouvinte que estava lá acompanhando refutou de pronto: ministro, isso não é verdade. A luta não é para votar em papel, o voto lá marcando X nos nomes dos candidatos. Ele ficou meio sem jeito. Ele sabia que ali estava numa versão que não correspondia à realidade dos fatos. Eu digo isso porque o vídeo está aí disponível e é lamentável uma alta autoridade
da instância maior da justiça difundir, com perdão, não é todo respeito ao ministro, mas a gente pode sim afirmar que, à luz dos fatos, era uma autêntica fake news, porque em nenhum momento foi cogitado o retorno ao voto no papel, e o que se defendia era o voto auditável com a acoplagem às urnas eletrônicas de uma espécie de urna de acrílico para que o voto fosse impresso e depositado para permitir a auditagem.